Graça e paz, juventude, graça e paz a todos que estão nos assistindo. Que Deus abençoe vocês, Deus abençoe cada dia, a sua família, e que nesse período que nós estamos enfrentando de casa aí, que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. E nós estamos aqui no nosso encontro marcado, né, nesse mês de outubro, todos os sábados, às 19h30, a gente está aqui para falar desse tema tão importante, que é a consolidação. Relembrando, nós já estamos no terceiro encontro, né? No primeiro nós falamos da consolidação nas nossas profissões, a liderança trouxe aqui cada um onde se aplica essa consolidação. No segundo nós falamos da consolidação no câncer de mama, né? nessa questão do outubro rosa, como funciona isso, e foi muito bom. E hoje nós estamos aqui para falar dos desafios dessa consolidação. E para falar desses desafios, nós temos duas pessoas aqui que eu que conheço um pouco dos dois, sei que de fato eles enfrentam vários desafios para esse tema que é bastante debatido e que às vezes a gente acaba não entendendo de fato. Então, para falar desses desafios da consolidação hoje, nós trouxemos aqui o pastor Adailton, que é o nosso pastor aqui da Igreja Gloriosa, e o professor Alberto, que é o nosso professor também do curso de Teologia, e que eu tenho certeza aí que quem está assistindo vai estar aí vibrando aí no chat, porque nós amamos muito ele, é uma pessoa maravilhosa. Então nós vamos aprender um pouco mais com essas duas pessoas maravilhosas. E antes de começarmos, eu quero orar com vocês. Quero invocar a presença do nosso Deus, do Espírito Santo, para que Ele conduza todas as coisas, que saia tudo para a honra e glória do nome dEle. Vamos orar? Senhor Deus, Papai, queremos Te agradecer, queremos louvar o Teu nome por tudo que o Senhor é, pela Tua graça salvadora, pela Tua, meu Deus, pelas Tuas misericórdias, que, como diz a Tua palavra, é a causa de não sermos consumidos, Pai. E como o Senhor tem paciência conosco, Pai. Muito obrigado, Pai. E que o Senhor possa falar aqui poderosamente, que seja o Teu Espírito Santo a ministrar todas as coisas em nossas vidas e que tenhamos aqui, meu Deus, momentos agradáveis de aprendizado da Tua palavra e saímos daqui convencidos, porque o Teu Espírito Santo nos convence mais do pecado, da justiça e do juízo. Então, que seja feita a Tua vontade aqui, Jesus, aqui. Abençoa cada um de nós e também todas aquelas pessoas que estão nos assistindo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, assim como a proposta é de um podcast, né? Como se fosse um fórum, a gente está inventando esses nomes novos, né? Essas novas nomenclaturas. Esse podcast, eu vou, nesse primeiro momento, ouvir um pouco de cada um aqui dos nossos convidados sobre esses desafios, né? Quais são os desafios? E eu quero passar primeiro a palavra ao pastor Adailton, que vai nos falar um pouco sobre os desafios que ele enfrenta na consolidação. Pastor? Amém, glória a Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos, amados. Agora, aqui, nesse exato momento, eu me sinto assim, primeiramente honrado, né, pelos jovens em participar ter a participação nesse congresso e como tema consolidação do fruto do Espírito em nossas vidas. É desafio mesmo, amados. Eu tenho o costume de dizer assim que quando nós aceitamos a Cristo, nós passamos a andar na contramão do mundo. Então tudo para nós é desafio. É desafio. E nós precisamos ter essa consciência de que somos desafiados o tempo todo, mas que também nós não estamos sozinhos. O Senhor é por nós, né? E a palavra do Senhor é promessa dele. Se Ele é por nós, quem será contra nós? E Ele estando conosco, nós precisamos ser mais encorajados, mais assim destemidos, de que venha o que vier, aconteça o que acontecer, as metas de nossa vida, tanto no plano material quanto no plano espiritual, o Senhor vai estar sempre presente.
sempre nos direcionando, sempre nos conduzindo, sempre nos dando sabedoria, sempre nos dando livramento o tempo todo. E se chegamos até aqui, é porque até aqui nos ajudou o Senhor. Então, se é um desafio, tenha certeza que o anjo do Senhor está ao nosso redor, a mão do Senhor está conosco, e diga-se de passagem, e ainda que venhamos fraquejar em alguma coisa, Ele vai nos levantar, e vai nos levantar sempre. Vocês têm assim, ouvido de mim muitas vezes, tantas quantas vezes nós cairmos, tantas quantas vezes nós seremos levantados e seguiremos em frente. Desistir jamais. Tenha certeza que Ele jamais vai desistir de nós, e nós também não podemos desistir de forma nenhuma. Seja qual for a sua luta, seja qual for o seu desafio, e os desafios são inúmeros, né? Uns mais do que os outros, né? Depende da nossa visão, daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente quer, daquilo que a gente almeja, tanto na parte material como espiritual. Vão ter sempre muitos desafios. E esse ano, nós iniciamos o ano com a consolidação do fruto do Espírito e, de repente, essa pandemia mudou toda a história. A gente tinha muitas coisas pré-programadas, muitas atividades, e que essas coisas, infelizmente, não foi como nós pretendíamos. E aí, um desafio maior ainda. Estava conversando com o professor Alberto nesse instante aqui sobre o desânimo que tem a maioria alguns irmãos tem tido, né, a respeito das coisas da igreja, das coisas até mesmo pessoais. Mas, amados, nós fomos pegos de surpresa, porque nós já sabemos que o dia do Senhor se aproxima, e quando Ele estiver prestes a vir, as coisas vão piorar um pouco, ou muito. Então, diante de todas estas coisas, nós respiramos fundo, nós falamos aqui de nós nos reinventarmos, né? Pensarmos em algo, mas desistir jamais. Seja lá qual for o desafio, tenha certeza. A palavra do Senhor nos garante que em Cristo somos mais do que vencedores. Amém? Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Gostaria de agradecer, né, o convite dos irmãos, né, a consideração, o carinho. Gostaria de declarar que a recíproca é verdadeira. Já me sinto parte dessa família tão querida. E gostaria de estar contribuindo, né, com esse debate, com esse momento de reflexão acerca do tema consolidação, né, que nos tempos de hoje é tão pertinente, né, pelo sentido de vivermos em um período de pandemia, um período tão difícil, nas comunidades, muitas pessoas esfriando, deixando de congregar, né, por conta desse distanciamento social, né, que se torna um subterfúgio, um argumento, né, pastor, muitas vezes. Mas, assim como o pastor falou, eu gostaria de corroborar com as palavras dele, que nós não podemos mesmo fraquejar as mãos no momento da angústia, da dificuldade, né, das lutas, seja da pandemia, mas nos mantermos juntos e coesos, e tendo comunhão uns com os outros, mesmo apesar da dificuldade da falta dos cultos presenciais, pelo distanciamento. Mas que eu acho que a consolidação nesse momento se passa pelo cuidado com o outro, né? Porque é um momento que o pastor tem falado de se reinventar, que eu acho que é uma palavra interessante, que se aplica, mas também voltar aos fundamentos da comunhão, do cuidado, do amor, da reciprocidade, do interesse pela vida do outro, né? Porque ninguém é super crente, ninguém consegue sozinho, mas precisamos a partir de um relacionamento saudável na vida da igreja. Então, e que isso não fique algo pesado para o pastor ou para Carlos André, mas que haja uma cooperação, uma coordenação, um sentimento de cuidado, porque vejo que nos dias de hoje um problema para consolidação seria não um distanciamento social, mas às vezes a indiferença, às vezes uma vida da igreja pautado em uma relação social e não necessariamente uma comunhão, em um interesse pela vida do outro. A consolidação não se passa por super-homens, super-mulheres, heroínas da fé.
Não, nada disso. Mas são pessoas frágeis com Deus muito forte, mas que juntos podem se tornar poderosos, né? Corpo de Cristo é a nossa esperança. É nesse momento de dificuldade, de dispersão, de fortalecermos, né, a relação e o cuidado com o outro. Eu acredito que não se pode falar em consolidação da fé sem reafirmar essa palavrinha que às vezes entra em desuso nas nossas comunidades: a comunhão, o cuidado, né? Gostaria de começar a minha fala sendo enfático nesse aspecto, porque eu não consigo ver a consolidação de uma forma individual, de uma maneira dispersa dos outros, né? Esse momento difícil de pandemia não pode ser um argumento para nos distanciar do outro, tá certo? E vamos aprofundar o nosso diálogo, mas eu vou sempre nessa tônica, porque eu acredito que dessa forma a consolidação se dá na vida da igreja, né? Amém. 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 Glória a Deus. Então, com essa introdução aqui, nós já podemos ver que há um cenário bem atípico, né? Bem atípico. E o que eu acho interessante, e desde o primeiro dia que a gente estava aqui comentando sobre o nosso trabalho, dos desafios que a gente enfrenta, eu percebi que a gente não tem essa noção de que eu preciso construir agora para algo. Assim, eu me preparo para passar no concurso, então eu vou percorrer uma caminhada toda para chegar a um lugar ou para um momento. E essa questão da consolidação, para mim, ela fala muito a respeito disso, de um percurso que eu tenho noção que eu vou passar e que vai chegar um momento que pode ser um momento como esse de pandemia. Eu sempre cito o Éder, que a gente conversa muito sobre isso. A Bíblia chama do dia mau. É um dia que eu vou me deparar com coisas que não vai ser coisas rotineiras, nossa. E a gente precisa estar preparado, precisa estar consolidado. E agora eu quero entrar nessa parte, eu digo assim, mais específica, dos desafios. Porque nós sabemos que na congregação, na igreja, nesse ambiente, existe um adversário que ele sabe. Eu costumo conversar isso com os jovens. A vitória já nos foi dada e ele sabe disso. E ele sabe que ele não tem poder sobre a minha vida. Então o que ele vai fazer? Ele vai agir para que eu abra mão da minha vitória. Então ele fica lançando coisas porque ele sabe que no dia que você desistir daquilo, deixar de acreditar naquilo, você perdeu. E aí você fica vulnerável, você vai ficar fraco e você vai ficar um alvo fácil nas mãos dele. Então, que desafios? Eu quero começar aqui com o pastor Adailton. Quais são os desafios que o senhor enfrenta aqui na congregação ou no dia a dia para realizar essa consolidação, para que pessoas entendam esse processo e vivam isso? A parte do líder, né, de quem está à frente, tudo parece ser mais dificultoso, tudo parece ser mais difícil. É como se diz, né? Fere-se o pastor, dispersam-se as ovelhas. Então, para mim, o maior desafio que eu tenho hoje e vivendo isso é conseguir superar a mim mesmo diante dessa dificuldade que a igreja está vivendo, né? E mais uma vez, conversando com o professor Alberto aqui, né, que eu pensava que era só aqui, né, mas ouvindo dele também, né, essas dificuldades estão acontecendo em outras congregações, em outras denominações. Para um pastor, para um líder, né, no seu ministério, esse desafio de reagrupar a igreja, reagrupar as ovelhas do Senhor, dar a atenção devida àquelas que ainda não podem estar presencialmente aqui. Esse, para mim, tem sido o maior de todos os desafios, porque nós precisamos esquecer um pouco de si mesmo
para se doar para as ovelhas. Há pouco tempo estava falando sobre quando Jesus falou com Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro disse: Senhor, te amo. Aí Jesus responde: apacenta as minhas ovelhas. Eu tenho me lembrado muito dessa passagem, né? E tenho buscado desdobrar para apacentar as ovelhas dele mais ainda, porque um dia eu vou ser cobrado disso, de apresentar ao Senhor cada um destes. E o meu maior temor, né, é que alguns nessa caminhada se percam. Isso para mim tem sido o maior de todos eles. Além desse, né, tem a nossa vida pessoal. Nossa vida pessoal que precisa ser referência. Em muitas das minhas orações, eu sempre falo: Senhor, eu não posso falhar. Não posso falhar com nenhum deles. Me ajude. Eu não posso escandalizá-los. E a vigilância tem sido cada vez mais dobrada a respeito disso. Os ataques do inimigo o tempo todo, né, para tentar me abater, me desviar, tirar meu foco, me fazer cair. E eu, na verdade, só o Senhor é que tem me sustentado. Esse, para mim, é o maior de todos os desafios. Para que ninguém se perca, eu tenho dito isso, a maior alegria de um líder, de um pastor, é apresentar as ovelhas ao Senhor. Todos que me destes estão aqui, nenhum se perdeu. E tem sido difícil, mas confio no Senhor, na graça, na misericórdia dEle, e que eu preciso também expressar mais esse amor ao Senhor, apacentando as ovelhas dEle. Interessante, antes de passar aqui a palavra para o professor Roberto, eu acho que é a preocupação de Cristo, né? Que na oração sacerdotal lá de João, ele fala isso, né? O Senhor me deste e eu cuidei deles, estão aqui. E eu acho que o sentimento de Cristo é interessante, assim, e que eles entendam isso, que eles sejam um como nós somos um. Então, de fato, o ser exemplo para que os outros também vejam isso e queiram isso. É muito interessante como essa noção do corpo, essa noção de Cristo impregna em nós. Quando eu vejo o pastor falando, eu penso muito nisso. E o professor Alberto agora vai dar continuidade aí. Quais são os seus desafios aí nessa lida diária da consolidação, de fazer com que pessoas entendam esse processo que é maravilhoso, árduo, mas eu acho que muito recompensador. Eu acho que essa pergunta é fantástica, né? E eu, mais uma vez, corroboro com a fala do pastor, mas eu, não numa posição de liderança, mas como professor, seja professor de teologia, seja professor na minha vida, né, na minha vida comum, vamos colocar assim, né, entre muitas aspas, mas a grande dificuldade da minha parte eu encontro em conciliar, porque muitas vezes, talvez muitos do que estão nos ouvindo e vendo compartilhem do mesmo sentimento que eu, de conseguir conciliar as demandas do dia a dia com as coisas da igreja. Eu sempre comento no curso de teologia que às vezes nós passamos por um dilema, uma certa dicotomia ou esquizofrenia. Como assim? Uma vida dupla, como se tivéssemos uma vida secular e uma vida na igreja. Às vezes é uma vida secular que nos toma tempo, né? Às vezes aula, vida com uma vida familiar, trabalho, entre outras várias demandas, e a igreja, e muitas vezes essas demandas do dia a dia acabam suprimindo as nossas responsabilidades enquanto igreja. Eu estava meditando, pastor e André, em algumas passagens bíblicas, quando Paulo fala lá na sua carta aos Romanos, por exemplo, quando ele fala Paulo, servo, vocês já pararam para pensar nessa palavra servo? A palavra servo no português é um atenuante. Ela vai suavizando o teor do que Paulo queria dizer. Ele queria dizer escravo. Escravo não tem nome, não tem querer, não tem vontade. Mas muitas vezes eu me pego pensando, né? Me pego pensando,
às vezes nós não temos tempo para as coisas de Deus. Às vezes nós pedimos um trabalho, mas aquele trabalho, quando nos vem à mão, nos toma todo o tempo. Para as coisas de Deus nos falta tempo, enquanto outros servos ficam sobrecarregados. Eu que posso contribuir na vida da igreja, ando sobrecarregado e não consigo nas minhas 24 horas cooperar com os irmãos, porque minhas demandas são muitas. Argumentos não faltam, né? Trabalho, escola, faculdade, família, muita coisa. Romeu Bornelli é um irmão que o pessoal do curso de teologia está cansado de fazer relatório, né? Eles fazem relatório das atividades. Ele diz uma coisa que eu acho interessante: o inimigo, ele está exaurindo os santos, esgotando os santos nos últimos dias. O inimigo tem feito como Faraó no Egito, naquele episódio do Êxodo. O povo diz que quer adorar a Deus, mas quando o povo se dispõe a adorar a Deus, Faraó dá mais trabalho e diz que o povo está ocioso. Então, muitas vezes essas demandas, elas têm como objetivo nos desviar de um serviço na casa de Deus para termos uma vida da igreja saudável e, consequentemente, a igreja seja alimentada. Porque todos têm dons e talentos que precisam ser exercidos, não guardados, não escondidos, não deixados para um outro momento. Muitas vezes tem uma pessoa que precisa ouvir ou ter aquele abraço, ou estar contigo. Às vezes o Senhor tem algo especial para te usar, para dizer através de você naquele dia, mas naquele dia nós não nos dispomos, porque estamos cansados daquele trabalho que tanto pedimos e nos tirou o tempo que deveria ser dedicado ao Senhor. Aí eu paro e volto à questão dos escravos. Como muitas vezes somos escravos cheios de vontade, não é? Escravos cheios de vontade. E nesse caso, às vezes, pensamos que o serviço nas coisas de Deus e a consolidação dos outros é apenas um papel do pastor, é apenas o papel de André, é apenas o papel dos líderes. Não! Na nova aliança concretiza-se um desejo antigo de Deus, que é ter uma nação de sacerdotes. Todos esses têm um livre acesso a Deus e têm um serviço e uma responsabilidade para com o corpo de Cristo. E muitas vezes, infelizmente, diante das demandas, nós não conseguimos cumprir com louvor aquilo que o Senhor nos chamou de fazer. Sempre me pego pensando quais são as minhas prioridades. Um amado irmão na fé, ele sempre diz: das nossas 24 horas no dia, nós podemos dispor algum momentinho para aquilo que achamos importante. Eu acredito, pastor, o senhor é muito ocupado, André, você é muito ocupado, mas sempre se dispõem, abnegam, se negam a si mesmo. É interessante, né, quando na Bíblia fala de levar a cruz, entre os judeus, em Israel, naquele contexto, quem visse alguém levando a cruz, o judeu que olhasse alguém levando a cruz, certamente ele teria convicção: aquele ali está pronto para morrer, ele não tem outro caminho. Então, esse chamado que o Senhor deu a mim e a você de levar a cruz diariamente, é um chamado à morte do eu, dos meus interesses. Geralmente não é uma mensagem palatável, agradável nos dias de hoje, eu sei, mas o chamado de Cristo, ele não é um pedido, é uma ordem. E será uma reflexão, né, para todos nós: será que nós temos levado a cruz, né, negado a nós mesmos e ocupando um papel de servos? Essa reflexão que eu gostaria de trazer, né? Porque muitas vezes agimos, repetindo, como servos, como escravos, cheios de privilégios. É algo a se repensar. Isso aí. Verdade. E tá ligado? A mente viaja, né? E nessa fala, eu gosto muito de Neil Barreto, que ele fala dessa situação. O evangelho que vivemos hoje não é um evangelho que está preparado para morrer. A gente está com os braços estendidos, esperando que alguém me dê alguma coisa. E, na realidade,
entrando agora na segunda parte agora do nosso podcast, a gente mandou essa pergunta o que eles teriam de dúvidas, o que a juventude teria de dúvidas, né, na consolidação, e eles fizeram algumas perguntas. E aí, como o professor Alberto falou aqui, tem uma pergunta que eu acho que é bem interessante. Eu vou só dar um pitaco aqui para lançar ela. Como eu vejo Cristo muito, às vezes, para muitas pessoas ele soa como um paradoxo mesmo, algo muito, sei lá, enigmático também. Por quê? Porque ele não traz receitas prontas. Como os discípulos têm poder, estão ali com Cristo, e eles expulsam o demônio. Aí eles sobem lá com Cristo, vem a transfiguração, e quando eles descem, eles tentam expulsar um demônio novamente, e aí eles não conseguem. Aí quando eles se encontram com Cristo, aí Cristo diz assim: pô, você assim, até quando estarei com vocês? E aí ele fica perguntando, acho que na cabeça dos discípulos deve ficar assim, mas eu acabei de expulsar um ali, por que não é da mesma? Aí ele fala, mas essa caixa não sai com jejum e oração. Eles sempre tem algo mais, ou seja, isso é interessante porque exige relacionamento, você precisa conhecer para você fazer a coisa, não é uma fórmula pronta, ninguém tem ali, não, você um cálculo matemático, 2 mais 2, 4, você vai fazer, não, sempre é necessário um relacionamento para conseguir algo. E por que eu falei isso? Porque lançaram uma pergunta lá e disse assim, o que seria a consolidação no Evangelho de Cristo? E eu queria perguntar aqui agora, quero perguntar a vocês, o que de fato, como é que vocês enxergam essa consolidação no Evangelho de Cristo mesmo? Como é que Cristo traz essa consolidação para a gente? Vou perguntar primeiro ao pastor, talvez. Ok. Como é a pergunta? O que seria a consolidação no Evangelho de Cristo? Evangelho de Cristo. Cristo é sempre o nosso exemplo, né? E um exemplo fantástico, né? Completo, real, verdadeiro e maravilhoso. A exemplo de Jesus, né? Quando ele começa o ministério, né? Acho que Mateus fala isso, ele começa dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, só aí eu penso que Jesus estava ali iniciando a consolidação do reino dos céus aqui na terra. Ele já começa pregando isso. Primeiro o arrependimento, né? E a visão que nós precisamos ter desse reino dos céus que é chegado a nós. Jesus enfrentou uma situação totalmente hostil, né? Ele sofreu muitas indagações, perseguições, injúrias, taxavam ele de tudo que se possa imaginar, porque ele enfrentou uma religião na época assim já implantada nos corações das pessoas, e ele na sua condição humana, né? Porque às vezes a pessoa diz assim, não, mas era Jesus, era Jesus, como se Jesus estava aqui, sabe, revestido assim da sua divindade, enquanto que nós sabemos que ele se despiu, né, e se fez homem, nunca deixou de ser Deus, mas se fez homem para aqui transmitir a chegada do reino dos céus. E nessa situação hostil, ele tinha certeza de tudo que ele haveria de enfrentar, ele tinha certeza de que no final de todas as coisas, as promessas de Deus e a missão que ele tinha haveria de se cumprir, mesmo tendo consciência de tudo aquilo que ele haveria enfrentar, né? E diga-se passagem, né, no final de todas as coisas, ele, como que um desabafo, o que prova que ele estava na condição de homem, ele se vira para o Senhor, Senhor, meu Deus, por que me desamparastes? Uma expressão assim de angústia, de sofrimento. Então, a pergunta que se faz, né, a consolidação no Evangelho de Cristo está na pessoa de Cristo. Evangelho como as boas novas, e é mesmo, né? E eu penso que Jesus fazia todas essas coisas com alegria, com satisfação.
mesmo diante de toda hostilidade, mesmo diante de todas as oposições. Ele fazia isso com satisfação, na certeza de que a consolidação do reino dos céus haveria de se cumprir, diante de tudo que ele haveria de passar. E voltando com ele como exemplo para nós também, mesmo diante de todas as dificuldades, né, de ingresso no reino dos céus, nós precisamos ter esse otimismo, precisamos ter essa alegria interna, muitas vezes sofrendo, né, porque ele disse que a porta é estreita e apertado é o caminho que conduz à salvação. Mas mesmo diante de uma porta estreita, de um caminho apertado, nós temos a certeza de que lá na frente nós seremos muito, mas muito bem recompensados, concedido a cada um de nós a coroa da vida eterna. E diga-se passagem, não por mérito, por graça, por misericórdia do Senhor. Agora compete a nós, né? Não, às vezes eu digo assim, não menosprezar a graça do Senhor, ou abusar até da graça do Senhor, vivendo de uma forma assim, sem carregar a cruz, como o professor Alberto falou aqui. Tomemos a cruz, mas sabemos que o fardo do Senhor é leve, e Ele não nos deixa ser tentado acima do que nós podemos suportar. A consolidação no Evangelho de Cristo Jesus, tenha certeza, é certa mesmo, nós vamos alcançar, mesmo caindo ou levantando, né? Como diz até o irmão que está até aqui hoje, irmão Justino, mesmo que seja se arrastando, mas a gente vai chegar lá, porque é Ele que garante essa consolidação, basta tão somente crermos. Amém, é bom. E vendo aqui, só para a gente ver o exemplo, né, olhando sempre para Cristo, como o Evangelho sendo de Cristo, olhando Ele, tendo Ele como exemplo, e a confiança, confiando sempre. E o professor Alberto, como é que se dá aí que seria essa consolidação aí na visão do professor Alberto? De fato, trata-se de uma pergunta desafiadora e bastante ampla, né? Mas escolhemos um caminho para falar. Algo que eu acho bem pertinente também é no tocante ao seu caráter, ao seu exemplo e à sua pessoa, se tratando do Senhor. Porque eu gosto muito daquele texto de João, primeira carta de João, que ele vai dizer: quem diz estar nele deve andar como ele andou. Eu acho que um dos maiores exemplos do Senhor foi a sua vida, não é? Costumamos falar, né, na nossa disciplina, no curso de Teologia e Prática da Espiritualidade, que o calcanhar de Aquiles do cristão não é falar. Falar todo mundo fala, mas é o viver e o expressar a Cristo, ter uma vida piedosa, que é uma vida que expresse o Senhor, né? Muitas vezes no nosso cristianismo contemporâneo existe uma ênfase nos dons, na vida pública, mas às vezes não se dá ênfase, não se percebe aquela vida profunda, como a vida de Cristo, que passava horas em oração, que passava recluso orando pelos seus discípulos. A sua vida de oração, a sua vida de amor, não existe maior amor do que esse, do que dar a sua vida aos seus amigos, que é um texto belíssimo. A Bíblia é um livro que, como alguns irmãos falam, a palavra eterna, que nunca fica velha, né? Claro. É uma palavra perfeita, uma palavra que nos direciona. E ela tem trechos tão simples, mas que nos trazem reflexões tão profundas. Amar o próximo como a si mesmo, pastor. Amar o próximo como a si mesmo. Existe algo mais desafiador do que isso? Aquele que te maldiz, você querer o bem, orar por ele. O Evangelho, de fato, é um reino invertido de uma lógica que nos agride, vamos dizer assim. Você orar por quem te persegue, querer bem aquele que te quer o mal, amar a todos como você quer o bem a si próprio. Talvez uma das coisas mais fundamentais do Evangelho, mas é desafiador viver essa vida. Eu também gosto de um autor chamado, um pastor argentino chamado Juan Carlos Ortiz, onde ele diz que geralmente nós grifamos alguns textos na nossa Bíblia, nas falas de Cristo, que nós achamos mais adequadas, mais fáceis de cumprir, mais bonitas. Mas outros textos parecem estar esquecidos. Parecem textos que seriam textos de segunda qualidade.
Mas esse pastor, ele diz que toda a Bíblia é inspirada, ela tem algo a nos dizer. E aqueles textos que às vezes não estão grifados em nossa Bíblia, tem muito a nos dizer sobre a nossa prática. Aquilo de Cristo que não vivemos, geralmente está naquelas páginas não grifadas, aquelas passagens das Escrituras que não damos a devida importância. É estranho dizer isso, mas é verdade. Esse mesmo autor, ele vai dizer que existe um evangelho segundo os evangélicos. Textos grifados, pensados ao bel prazer, descartando outros tantos que também nos ajudariam a, se cumpridos, a expressar a Cristo de uma maneira mais eficaz, ter uma vida mais piedosa, que o mundo olhasse para nós e glorificasse o Senhor por conta de nossa vida. Então, como expressar a Cristo se nós não damos, se porventura nós não dermos a devida atenção às Escrituras como um todo? Então, a consolidação na vida de Cristo passa-se pelo seu exemplo, a sua vida, o seu caráter, né, que precisa ser seguido. Eu ouvi esses dias de um pastor que me chamou muita atenção. Ele disse, repetindo o que eu já falei, o evangelho não pode ser uma questão retórica, ele precisa ser acompanhado de prática, como diz Tiago, a fé sem obras é morta. Nós evidenciamos a nossa fé, a nossa teologia, o nosso conhecimento, a nossa leitura, a nossa relação com a prática, materializando, encarnando Cristo nas relações, na vida, no nosso caráter. É um desafio para ontem. É um desafio para ontem, pastor. Então, é necessário que Cristo seja, de fato, o nosso exemplo máximo para a consolidação eficaz da nossa vida. Amém. Você falando, eu me lembrando de um episódio que aconteceu com Jesus, que um jovem, né, chegou a ele e disse, bom mestre, o que farei para dar a vida eterna? Aí Jesus olha para ele assim, sabe os mandamentos. Aí Jesus começa a citar os mandamentos, aí ele diz, não, esses eu pratico desde de menino, né? Aí Jesus olha para ele de novo e disse, mas te falta ainda uma coisa. Vai, venda tudo que você tem e reparta com os pobres. Olha o desafio aí. Aí diz a palavra que ele baixou a cabeça, saiu cabisbaixo, e os discípulos estavam perto, ouviu aquilo tudo, e aí ficaram assim abismados. Disse para o Senhor, mas Senhor, então quem poderá se salvar? Aí Jesus disse, aos homens isso é impossível, mas para Deus nada é impossível. Eu vejo ali que os discípulos tinham uma imagem daquele cidadão, sabe, como uma pessoa assim muito correta, né, muito assim religiosa, muito assim dada mesmo a palavra, mas faltava uma coisa, que era exatamente a expressão de amor para com o seu semelhante. Jesus disse, vá, venda tudo que tem e reparta com o próximo, mostrando mais uma vez que a gente estava falando sobre isso também, sobre o amor, que não é um sentimento, mas é uma atitude, uma prática. Não adianta você se parecer ser uma pessoa religiosa, ser uma pessoa ali frequentadora da igreja, que lê, que louva, que adora, que glorifica, se você não tem uma expressão de amor. A consolidação do Evangelho de Cristo está justamente aí também, né? É como foi dito aqui, que é uma coisa assim, muito abrangente, uma coisa que sabe de várias pontos de vistas, e que termina na prática do amor. Venda tudo que tem e reparta com os pobres. E ele saiu cabisbaixo, né? Porque ele tinha muitas propriedades. Puxa, e agora? Foi o maior de todos os desafios. Muitas pregações falam sobre isso, né? E se chama a atenção para aquele jovem, o que ele tinha mais apego era as suas propriedades, as suas riquezas. E o desafio nosso, né? Talvez não seja isso, mas algumas outras coisas que Jesus nos diz, ainda te falta uma coisa.
Mas tenha certeza, amados, que às vezes a gente passando assim, né, parece ser uma coisa assim, puxa, rapaz, amados, a gente aqui não tem, na verdade, a visão correta do reino. Nós ainda somos presos a esse mundo aqui. Quando a gente conseguir se desprender, ter um entendimento perfeito do reino de Deus, a gente vai ter uma atitude diferenciada. Porque o maior de todos os tesouros não está aqui nesse mundo. E Jesus sempre dizia isso, né? Juntai tesouros lá em cima e não aqui. Porque onde estiver o teu tesouro, ali estará também o seu coração. Então são desafios, mas tenha certeza. Faça em frente, com alegria. Que nós estamos debaixo de promessas. E que o Senhor vai nos ajudar, o Senhor vai nos orientar, o Senhor vai nos erguer, vai nos capacitar. E tudo vai dar certo. Confia. Amém. Amém, amém. E agora nós vamos para o intervalo. Tô brincando, corta é bom. E continuando, né, nessa linha de perguntas que a gente está, o pastor agora, mais o professor Alberto explicou a questão da consolidação no Evangelho de Cristo, né? O que seria a consolidação no Evangelho de Cristo. E surgiu um outro questionamento que eu acho bem interessante, que é o consolamento de relações. Hoje, eu acho que a pandemia trouxe uma questão de relação bem forte. Acho que a gente não, em alguns aspectos, a gente viu que nós não estávamos preparados para isso, para estarmos mais próximos. E outros casos, a gente não estava preparado para estar tão separados. Eu achei muito interessante que teve essa coisa do estar mais em casa com aquelas pessoas e estar longe de outras pessoas que a gente habitualmente estava. Mas dentro da questão, acho que era bom a gente falar da questão do Evangelho de Cristo, qual a importância dessa relação, porque é uma coisa que eu estava até falando com a juventude, no sentido de o quanto há uma importância da igreja, da comunhão. Porque com a questão agora do culto pela internet, de eu ter a comodidade de estar em casa, às vezes a gente se abstém de estar na comunidade. Então, o que seria consolidar, ou seja, a gente ter a noção do que a comunidade, do que a minha relação com o outro produz de bom para momentos como esse, por exemplo, que a gente viu. E agora vamos começar com o professor Alberto agora. Amém. Penso que o fator comunhão, que significa ter em comum, é fundamental para pensarmos em consolidar as relações. Por que eu digo isso? Por exemplo, eu acho que nunca na nossa vivência valorizamos tanto de um abraço. Sentimos tanta falta de um abraço, não é verdade? Sentimos falta de um abraço, né? De mais proximidade com as pessoas queridas. Essa pandemia revelou esse lado, essa necessidade humana de proximidade, de afeto, de carinho. E que o lado negativo é esse distanciamento que muitas vezes nos distancia dessas relações mais próximas. Mas temos um problema que, infelizmente, ela é anterior à pandemia, que é a impessoalidade. Às vezes, a reunião da igreja, ela não muitas vezes a reunião da igreja, ela não consiste em comunhão, mas às vezes em um encontro social. Mas às vezes nós não repartimos Cristo com as pessoas, não nos importamos com a vida dela e não temos a devida atitude para com o próximo, mais do que para com o próximo, com o nosso irmão. O próximo é obrigação amar. Essa palavra, é a obrigação de ter uma atitude de querer o bem. Mas o Senhor chama aos irmãos a ter uma relação de amor profundo, sem restrições. A relação de amor entre irmãos sem solenidades, sem uma relação religiosa, mas uma relação de amor de fato e em verdade. A Bíblia nos mostra em várias passagens
que não é de hoje, não é problema do distanciamento social, mas no Primeiro Testamento, como no Novo Testamento, é recorrente o problema da impessoalidade. Por exemplo, nós vemos lá no profeta Ageu, um texto lá nos profetas menores que me chama muito a atenção, quando o segundo templo ele é levantado e as pessoas mais antigas, os anciões, olham para o segundo templo e ficam tristes porque a glória do primeiro era muito maior. Mas o que a postura do povo de Israel para com aquele templo? As pessoas se importavam com as suas casas. Enquanto as suas casas eram bonitas, adornadas, eram casas chiques, vamos usar essa palavra, a casa do Senhor era desprezada. A casa do Senhor estava em frangalhos. Olhando sobre uma perspectiva do Novo Testamento, nós vemos que em muitos momentos, infelizmente, na vida da igreja, não é diferente. Enquanto nós cuidamos dos nossos afazeres, da nossa vida, aquilo que eu falei anteriormente, né, da dificuldade de ter uma vida que concilie as coisas da igreja e as coisas seculares, e nós devemos vencer essa dicotomia, essa vida dupla. A Bíblia vai dizer: quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, façamos para a glória de Deus. Então nossa vida é una. Se eu sou professor no ensino básico, na verdade eu sou um servo de Deus e o meu bico é ser professor, né? Nós temos que compreender que é nosso lugar de servo, aonde o Senhor nos colocar, e que os nossos ofícios não devem tomar o lugar de Deus. Mais uma vez, fazendo uma referência a Juan Carlos Ortiz, ele vai dizer que nós deveríamos seguir cabalmente a palavra naquele tocante de nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça, e em determinado momento de fazendo as coisas de Deus, nós olhássemos ao nosso redor e as coisas dando certo, porque o Senhor tem tomado conta de nós. E muitas vezes temos cuidado das coisas, nos ocupados com as coisas que pedimos a Deus, e essas coisas têm ofuscado, têm eclipsado as relações horizontais e verticais. O nosso irmão, o serviço aos irmãos na igreja tem sido substituído por nossas demandas. Então, eu detecto como um grande inimigo das relações uma inversão de valores. Qual tem sido a pergunta que nós devemos nos fazer? Qual tem sido o lugar do Senhor e dos irmãos na nossa vida? João vai dizer também que se nós amamos a Deus, nós devemos amar os nossos irmãos. Revelamos o nosso amor a Deus com a nossa atitude para com nossos irmãos. Como podemos viver eternamente em distanciamento social, em si mesmados, voltados apenas a nós mesmos, ocupados com nossos umbigos, e não nos lembrarmos, nos preocuparmos com aquele irmão que não está aparecendo nas lives, nos cultos, aquele irmão que está ausente, aquela irmã. Eu conheci recentemente um casal de servos de Deus, em que ela falava, essa irmã ela era responsável pelo grupo de mulheres. Ela tinha um papel de, quando o culto começa, de olhar cada irmã. Ela olhava cada uma, se tem hematoma, se parece que está sendo violentada. Esse cuidado. Às vezes, irmãos, infelizmente, nós chegamos em comunidades que as pessoas nem te olham no rosto. Isso é uma coisa simples, mas que para mim é muito significativo. Nem te olha no rosto. Quando pode, nem pega na mão. Isso é um indício de indiferença. Na nosso meio, como na igreja primitiva deveria ser. Olha como eles se amam. O povo deveria nos admirar pelo nosso amor recíproco. Deveríamos ser um exemplo de vida, de amor na prática na vida da igreja. Mas infelizmente em muitos contextos não tem acontecido assim, porque o amor tem se esfriado por uma inversão de valores. E essas são algumas inquietações que me fazem pensar, que trazem prejuízo às nossas relações na igreja. Amém. E eu acredito que o pastor Daí também, que está na frente da igreja, trata isso diariamente, essa questão das relações.
E acho que a gente, é só um pensamento meu, assim, olhando como membro, as dificuldades que o senhor tem de fazer com que pessoas enxerguem quanto elas juntas podem muito mais. E aí eu quero ouvir mais o senhor agora para sobre isso. É um ditado no mundo que diz assim, a gente só dá valor às coisas quando a gente perde, né? Então, quando a gente perdeu mesmo esse contato físico, né? Isso já dura aí mais uns 7 meses para 8. Puxa, como gostaríamos de ser abraçados? Como é bom um abraço? Como é bom, às vezes, apertar a mão, né? Como tem alguns irmãos aqui que dá aquele aperto de mão assim, eu digo, com força mesmo, com satisfação. Aquele abraço assim, sabe, que chega a coluna, volta para o lugar. Então nós perdemos isso. E hoje, como nós estamos carentes de um abraço? E tinha uma irmã, a irmã Dejaci, que ela deve estar assistindo. Ela, num dia que ela veio para o culto presencial, né, ela já estava aqui, chegou primeiro que eu. Ela estava ali na porta. Aí quando eu despontei ali no portão, ela veio em minha direção e me deu um abraço, amado. E começou a chorar, e aí eu também já não aguento. Aí eu chorava junto com ela, e ela, puxa, que saudade, pastor, e tudo. Ou seja, rompeu assim, quebrou todo o protocolo, né, de distanciamento e tudo. E ali nós nos abraçamos. Como foi bom aquele abraço. Como a expressão do amor que ela expressou para comigo ali foi algo maravilhoso demais, comprovando, né, que o amor é ação, é atitude, não é um simples sentimento, um sentimento que enche o coração e que te leva, né, a praticar, a exercer aquele sentimento que é o sentimento de amor. Então a consolidação das relações, amados, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem união. O irmão inspirado por Deus, né? Toda a escritura é inspirada. Ele declara isso e é uma verdade. É uma verdade. E eu digo assim, o mandamento mais gostoso de se praticar é amar. É amar. Você amar alguém, amado, é algo maravilhoso. Você se importar com a pessoa, você se dedicar àquela pessoa, é algo maravilhoso. Fruto do Espírito, né, que está escrito em Gálatas 5, 22, diz: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, né, que é alegria, paz, longanimidade, que é aquela paciência que a gente tem com os irmãos, benignidade, bondade, fé, que é fidelidade, mansidão, temperança. Essas coisas, né, o fruto do Espírito é para eu expressar para o meu irmão aqui, Alberto, para eu expressar para o meu irmão André. Não é para mim, o fruto do Espírito é para o outro. A gente já viu isso. Então esse desafio de consolidar o fruto do Espírito, a gente vê agora. A gente precisa ter o fruto do Espírito na nossa vida. A gente precisa expressar esse fruto do Espírito, né? E a Bíblia chama que é o fruto. Eu digo que é o fruto como uma tangerina. É um fruto com vários gomos. Que esses gomos, cada um desses gomos, não é para eu aplicar na minha vida, é para eu aplicar na vida do irmão. A longanimidade, a temperança, a fidelidade, é para eu ministrar na vida do meu irmão. E isso é bom, isso é maravilhoso. Expressar isso para outras pessoas é bom. E não só, a Bíblia vai mais além, Jesus vai mais além, não é só para aquele que te ama, mas também para aquele, sabe, que se constitui o seu inimigo, para aquele que não faz parte tanto do seu meio social. E isso é um sentimento bom, amado. Aliás, toda a palavra de Deus é boa, né? Como ela mesmo diz, os mandamentos de Deus são bons, são maravilhosos. E a gente não deve se tolir, a gente deve se entregar mesmo. E até mesmo a pessoa que te tem como inimigo, quando você faz isso, você constrange o coração dela. Que ela te faz mal, você faz bem. Que ela se afasta, você busca se aproximar. Que ela não liga para você, mas você liga para ela. E isso puxa, dizer que isso é desafio
por causa da nossa natureza, né, a adâmica, caída. Mas quando a gente começa a superar essas coisas, quando a gente começa a vivenciar essas coisas, que tudo que Jesus ensinou é bom demais para a gente, aí você se sente bem com aquilo. Os mandamentos do Senhor não são pesados. São pesados para a gente que já está acostumado, sabe? A revidar, está acostumado a passar de largo, está acostumado a guardar mágoa, ressentimento. Quando a gente começa a dar vazão ao Espírito Santo, a gente se rende a Ele. Uma pessoa quando se rende é o quê? Diz, não, eu me entrego. Se render, eu me entrego. Eu não tenho mais como resistir a Ele. Então, quando a gente se rende ao Espírito Santo, aí Ele toma a direção da nossa vida, a gente vai ver que é bom demais expressar amor, é bom demais apertar a mão do irmão, abraçar, acudir, estender as mãos, é bom demais. Então nós precisamos praticar isso, e exercitando isso a gente vai deixando aquela velha criatura, né, assim, carrancuda, né, aquela velha criatura assim, sabe, mal-humorada, aquela velha criatura cheia de conceitos e preconceitos. A gente vai, sabe, botando ela lá embaixo mesmo, e você vai vivenciando o reino de Deus, né, que é tudo de bom. Então, queridos, vocês que estão assistindo agora, consolidar o fruto do Espírito no propósito de você amar mais, de você expressar mais amor, você vai se deliciar com isso. Você vai, no início, sabe, você força a natureza, força, aí você vai forçando, daqui a pouco você vai começando a expressar isso com mais naturalidade, com mais satisfação. E a base do Evangelho, o Senhor Jesus disse, nisso conhecereis que sois meus discípulos, se os amardes uns aos outros. Praticar esse amor, estender a mão. Às vezes é difícil, sim. Uma pessoa que foi bruta com você, pessoa que, sabe, lhe difamou, pessoa que contou a calúnia, inventou males, é difícil. Mas é difícil mesmo. Porfiai, se esforce, vá, continue. Daqui a pouco você vai ver a sua libertação, né, das coisas desse mundo, das obras da carne, e o gozo, a satisfação de ter o fruto do Espírito assim bem evidente na sua vida. A gente no ano passado falou muito a respeito disso, que a evidência de uma pessoa ser cheia do Espírito é ela ter o fruto do Espírito em si. Não é falar em línguas, não é profetizar, não é, sabe, ser um pregador eloquente, não. A evidência, nós vimos isso claramente, de nós sermos cheios do Espírito, é termos o fruto do Espírito consolidado no nosso coração. Então eu penso que a consolidação do nosso relacionamento está a partir daí. Mas nós precisamos querer e fazer e se deleitar, porque os mandamentos de Deus são bons, maravilhosos e gostosos de ser praticados. Quando a gente, sabe, se descontamina das coisas desse mundo aí fora e vivencia o reino dos céus que Jesus veio anunciar. Amém. Amém. E agora é aquela hora que o vizinho aí se incomoda, né? Que a gente está caminhando para o fim. Aí você faz aquele que todo mundo agora nos incomodou, dos vizinhos tudo aí agora fazendo barulho. Mas a gente está tendo que caminhar para o fim. Vamos para a última pergunta, né? Que eu achei bem interessante, pertinente, Luciana que fez ela, aí do G Jovem. Luciana, acho que ela fez uma pergunta que resume tudo pra gente, e que eu acho que vai deixar agora tudo mais claro. Ela perguntou assim, de fato, o que é que nós estamos consolidando? E aí, essa pergunta, com ela, nós vamos encerrar esse podcast, aí o nosso encontro de hoje, sabendo que ainda nós temos mais um encontro. Isso é coisa boa. Então, eu vou começar com o professor Alberto aqui, que está ali preparado já para essa pergunta. O que é que nós estamos consolidando, professor? Que pergunta desafiadora, meu irmão. O que estamos consolidando? O que estamos consolidando? Para ser bem sincero, diante de tudo que foi exposto, de tudo que nós falamos, de tudo que nós estamos aprendendo, à luz da palavra,
na comunhão com os irmãos, infelizmente, em muitos casos, a consolidação não tem girado em torno daquilo que deveria, por conta daquilo que disse anteriormente, dos interesses próprios. Lembro também lá de Paulo, em Filipenses, quando ele vai dizer que não tinha ninguém como Epafrodito. Claro, eu não estou generalizando, mas eu estou dizendo que talvez você pode se pegar e se ver como um daqueles que está aquém do chamado. Porque Paulo disse, olha, temos um aqui, Epafrodito, ele é o único que cuida das coisas do Senhor. Pare para pensar, numa igreja lá em Filipos, não temos dados de quantas pessoas ali estavam, mas imagine que em uma congregação, uma comunhão de irmãos considerável, uma pessoa que estava com Paulo se importava, assim com Timóteo, se importava pela vida do outro, pelo bem-estar do outro. O Senhor Jesus, ele diz lá no final do Evangelho de Marcos que nós devemos fazer discípulos, caminhar juntos e levar pessoas para mais próximo de Cristo. Será que tem sido essa a nossa atitude de nos gastarmos pelo reino? Ou será que somos daqueles que estamos nos envolvendo demasiadamente com as coisas do mundo a ponto de prejudicar a consolidação das relações e a consolidação dos frutos do Espírito que é expresso no amor, como o pastor bem disse, que assim conhecereis se serão os meus discípulos, se amardes uns aos outros. Me pego pensando sobre o que estamos, ou mais particularmente, o que estou consolidando. Será que estou consolidando de fato as coisas de Deus? Será que estou consolidando relações? Será que estou ajudando a consolidar os irmãos em Cristo? Ou estou muito mais interessado a consolidar os meus interesses enquanto as coisas do reino pertinentes ao Senhor eu deixo para alguns irmãos separados ao ministério? Lembrando que diz, o sacerdócio é de todos. Deus chamou-nos a todos para a obra, para cooperar como cooperadores da obra de edificação. Minha pergunta e a minha reflexão é retórica a mim e a você. Talvez um chamado a um despertamento de um talento que segue enterrado por conta das coisas dessa vida. Paulo disse que o soldado que ele é alistado, ele não se embaraça com as coisas dessa vida. Eu não sou um daqueles que diz que negou completamente ou que deixou de lado a vida terrena, até porque, como Paulo diz lá em Filipenses, o evangelho ele não é escapista. Ele sabe que estar com Cristo é melhor, mas ele tem ciência de um compromisso que consiste em consolidar outros no Evangelho de Cristo. Então, nós temos muito a fazer. E será que estamos consolidando? Continuo me perguntando. E acreditando que o Senhor segue a nos chamar para o serviço, segue a nos chamar a essa consolidação, porque precisamos de uns dos outros para continuar nessa caminhada, né? E forte no Senhor. Mas tenho esperança que nossa geração se levantará num contexto hostil e contrário ao Evangelho e às coisas de Deus, mas que pessoas que se abnegarão e negarão a si mesmos e se voltarão para o chamado radical que o Evangelho requer de nós.
essa pergunta eu respondo com uma provocação, com a indagação, não com uma afirmativa, porque sigo com esperança de que esse cenário poderá mudar a partir de atitudes como essa, de nos chamar à reflexão, de nos chamar novamente ao centro da vontade de Deus. Amém. Bom, e agora para complementar isso aí, o pastor Adailton vai fazer esse encerramento. Concordando em tudo que o irmão Alberto ministrou aí, que não foi ele mesmo que falou, o Espírito Santo de Deus, não tem como não concordar com todas essas palavras. Eu, concluindo aqui essa parte, eu devolvo a pergunta a quem fez e a cada um de vocês que estão assim nos ouvindo. Devolvo no sentido de haver nesse momento uma reflexão no o que vocês têm consolidado em suas vidas. E depois disso aqui, de todo esse congresso que tem como esse tema, o que vocês vão fazer a respeito de todas estas coisas? O que é que tem sido prioridade na sua vida? E vou repetir uma reflexão que eu fiz aqui com a igreja toda, de você fechar seus olhos, fazer uma reflexão assim profunda de você mesmo e ter coragem de deixar de pensar mais no seu eu e pensar em Cristo, nas coisas que Ele fez por nós, nas coisas que Ele já deixou consolidado em todo o seu ministério, para que nós viéssemos abraçar. E o conselho de buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Nós precisamos fazer isso. Consolidar o reino de Deus em nosso coração. Somos parte integrante desse reino. E é uma honra para todos nós. Uma honra. Algo que nos constrange. Que não somos dignos de tamanha honra, mas Ele nos convida para que esse reino seja consolidado em nosso coração de uma vez por todas. Eu quero concluir com uma passagem que está em Hebreus, a epístola aos Hebreus, que nós também aprendemos com o irmão que escreveu essa epístola. Hebreus capítulo 6, 18 e 19, diz assim: para que, por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu. Essa consolidação é você ter firme na sua alma, no seu coração, o que o Senhor já garantiu para mim e para você, o reino dos céus. E que, como cidadãos desse reino, compete a nós expressarmos cada vez mais e mais naturalmente a vivência desse reino entre nós, e como o professor Alberto falou, para que as pessoas vejam isso e dizem: não, também quero, eu quero ter essa vida, eu quero fazer parte dessa família, eu quero fazer parte desse reino. Só isso, essa reflexão toma para você. A consolidação é do reino de Deus em nossa vida. Amém. Amém. E assim nós encerramos esse podcast. E eu quero deixar para vocês o versículo chave, né, aqui do nosso congresso, para vocês durante a semana também estarem meditando
nesse tema que foi exposto aqui e que eu tenho certeza que foi mais esclarecido, mas que você precisa caminhar mais nele, para que você precisa se convencer disso. 2 Pedro 1,10 diz: portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Então, esse é o conselho de Pedro. Ele diz assim: ó, vocês ouviram tudo isso? Agora, empenhem-se, agora busquem, agora sigam, porque, como foi uma fala até do professor Alberto, que diz, falar é fácil, falar, todo mundo fala. Eu já tenho até dito isso, que a igreja, ela tem um conhecimento absurdo, não só a Igreja Gloriosa, mas as diversas igrejas. Mas o que a gente precisa agora é exemplos de pessoas que caminhem na prática da palavra, que de fato vivam tudo isso que a gente tem pregado, em nome de Jesus. Que Deus abençoe cada um de vocês e que a gente possa se encontrar no próximo sábado para encerrar esse mês aí com esses encontros maravilhosos. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.